tarde. Vamos dar início à conferência PDM no perioperatório Consensos sobre o Pilar Esquecido. Quero dar-vos as boas-vindas e desejar que esta conferência, de alguma maneira, possa ajudar a que nesta área comecemos a marcar definitivamente a diferença. O Patient Web Management, como temos vindo a discutir ao longo desta reunião, é uma ciência baseada na evidência, em que conceitos médicos e cirúrgicos foram designados para manter a concentração da hemoglobina, otimizar a hemostase e minimizar as perdas hemáticas, no esforço de melhorar os outcomes do doente. E sublinho, a melhoria dos outcomes dos doentes é um aspecto crítico do Patient Web Management. De uma forma mais resumida, podemos dizer que é uma filosofia hospitalar em que cada gota conta. O Patient Web Management, também como sabem, consta de 3 pilares. Um primeiro pilar, otimização da massa eritrocitária. Um segundo pilar, minimização das perdas hemáticas e hemorragia. E aproveitar e otimizar a capacidade fisiológica de tolerância à anemia que qualquer pessoa tem. É digamos que um procedimento que tem uma parte hospitalar, e podemos dizer que ele é eminentemente hospitalar, mas isso não significa que não tenha também uma parte que pode ser executada nos cuidados primários de saúde, e daí a importância desta estratégia. Relembrar também que o PDM foi conceptualizado para abranger todo o período perioperatório, desde a avaliação pré-operatória até a alta hospitalar, e é uma abordagem multidisciplinar, como este slide pretende demonstrar. E se no pré-operatório, tanto podemos ter o internista como o médico de medicina geral e familiar, obviamente o cirurgião e o imunoterapeuta, no intraoperatório vamos ter outros intervenientes, outros grupos profissionais, bem como no pós-operatório. E assim, a otimização do doente cirúrgico, tanto na fase pré-operatória, é fundamental executar a correção da anemia se ela existir, a avaliação competente da competência hemostática, avaliar a medicação em curso e estabelecer um plano transfusional quando for necessário. No intraoperatório, contabilização de perdas, hemostase meticulosa, técnicas anestésicas e cirúrgicas e monitorização da necessidade transfusional. E, por último, no período pós-operatório, o enquadramento clínico laboratorial do risco de transfundir versus não transfundir, minimizar perdas e colheitas e, eventualmente, a administração de agentes hematínicos. Tudo isto, se quiserem, está muito bem documentado e organizado no capítulo do Up-to-Date PDM, Estratégias para Minimizar Transfusões. O PDM não é só isso, mas esta parte da minimização de transfusões é um aspecto, é uma consequência, não é um objetivo, mas é uma consequência de veras importante. E quando vamos analisar a importância relativa das várias intervenções de PDM, verificamos que o ferro, o ácido folínico, a vitamina B12, é fundamentalmente descrito no período pré-operatório, mas não tem que ser assim. Nós temos uma anemia pós-operatória que também deve ser devidamente, portanto, valorizada. E na fase no pré-operatório e no perioperatório, a importância de cada instituição definir os seus quadros MS-BOSH, com anestesiologistas, cirurgiões, médicos internistas, imunoterapeutas, outras especialidades num trabalho de equipa, é também um bom contributo, portanto, para esta matéria. Relativamente à anemia pós-operatória, desde 2018, que há consensos, sobretudo para construídos para procedimentos cirúrgicos major, e como veem, no pós-operatório há uma referência expressa aos valores de ferritina e da taxa de saturação de transferrina, bem como a concentração de hemoglobina reticulocitária, que nos apontam logo de início para um déficit de ferro, e relembrar que a reposição de ferro no pós-operatório deve ser precoce, em alta dose e administração única. Digamos que
Em doentes não aminológicos com anemia grave, o compromisso eritropoético, a objeção transfusional, poderemos considerar a administração de estimuladores, portanto, a eritropoiese, estratégia transfusional restritiva, e o PBM tem que ser aplicado, portanto, em cada hospital, e isto foram já conclusões, já, como disse há pouco, publicadas desde 2018. No início deste mês de setembro, o New England, neste suplemento New England Journal of Medicine Catalytic, refere o papel que os clínicos têm não só na promoção da saúde, como na sua inovação. E a voz poderosa que nós podemos constituir para transformar os cuidados de saúde. E eu acho que o PBM é realmente uma daquelas estratégias que, no fundo, acaba por concretizar estas afirmações. E uma vez que constatamos que a anemia pós-operatória podia ser ainda uma área que precisa, portanto, melhorar, nós no Anemia Working Group, juntamente com a Keypoint, decidimos tentar uma iniciativa para concretizar algo mais. E então pensámos na utilização de um painel de Delphi. Ora, o que é o painel de Delphi? É um método que permite descobrir as opiniões de um grupo de especialistas através da realização de uma série de questionários, cada um dos quais é aplicado numa ronda. Em cada ronda é apresentado aos participantes uma série de proposições específicas que cada um deles individualmente as vai ordenando mediante um dado critério, e depois esses resultados são agregados e entregues aos especialistas para que possam reformular a sua opinião acerca das proposições apresentadas. O número de rondas realizada varia de acordo com o grau de consenso atingido pelos especialistas. Distingue-se essencialmente por 3 características: o anonimato, a interação com o feedback controlado e as respostas estatísticas do grupo. Um estudo de Delphi pode iniciar-se com uma lista pré-compilada de proposições ou pode ser solicitado aos especialistas que sugiram proposições relevantes ao problema em análise. E foi isso que fizemos. Juntámos 8 peritos para definir um conjunto de afirmações que essas sim seriam avaliadas num painel de Delphi, com o objetivo de avaliar o grau de concordância e consenso relativamente a diversos tópicos no diagnóstico e gestão de sangue do doente do pós-operatório. E, no final, elaborar um artigo com os resultados da reflexão do focus group e resultados de consenso ou discordância do painel Delphi, traduzindo recomendações para a prática clínica ideal, que poderá ser diferente da prática clínica real. Portanto, assim, este grupo de 8 peritos da área da medicina transfusional, hematologia, anestesiologia, medicina interna, obstetrícia e ginecologia construíram um focus grupo e construíram 33 afirmações a serem avaliadas numa escala de Likert de 4 pontos. Discordo totalmente, discordo, concordo ou concordo totalmente. Foi decidido realizar 2 rondas na forma de questionário anónimo, online, via e-mail, envolvendo adicionalmente outros peritos das áreas que anteriormente descrevi e da área também da cirurgia geral, urologia e ortopedia, com um número mínimo de 30 peritos. Vamos passar para a primeira ronda e já descer um pouco mais em detalhe no tipo de perguntas que foram realizadas. Nós definimos 3 perguntas de tipo: a anemia e deficiência de ferro, o PBM propriamente dito e depois o follow-up pós-operatório. Estas áreas cinzentas que já nestas perguntas se podem ver correspondem a zonas onde não houve consenso, mas concordância. Mas só para terem uma ideia do tipo de perguntas a que chegámos, foram, por exemplo, a definição da anemia mais adequada é da Organização Mundial de Saúde, define ferropénia como valor de ferritina menor que 30 gramas por mililitro. Para a definição de ferropénia é necessária a utilização do valor de ferritina em conjunto com a taxa de saturação da transferrina. A definição da anemia é diferente no contexto pós-operatório. No pós-operatório, o valor de 10 gramas por decilitro de hemoglobina não implica qualquer intervenção. É expectável que no pós-operatório os valores de ferritina estejam alterados. A ferritina é um bom marcador de ferropénia no pós-operatório. Isto relativamente ao primeiro tópico. Relativamente ao segundo, questões como: deve haver uma consulta de PBM no pré-operatório para todos os doentes candidatos à cirurgia eletiva,
ou, por exemplo, só para os candidatos à cirurgia eletiva major. Apenas considero que deve haver uma consulta de PDM no pré-operatório quando se antecipam perdas hemáticas intraoperatórias superiores a 500 ml. Apenas considero que deve haver uma consulta de PDM no pré-operatório quando se trata de cirurgia major. A habilitação hematológica pré-operatória não pode ser feita pelo médico de família. Na avaliação do pré-operatório deve incluir a avaliação de reticulócitos. Portanto, como veem, temos uma série de afirmações, portanto, e contraafirmações, que nos permitam chegar a conclusões mais detalhadas. Por exemplo, refiro-me aqui a pergunta 16, no pós-operatório, o hemograma não deve incluir reticulócitos. No pós-operatório, é igualmente importante corrigir a anemia e o déficit de ferro. Por exemplo, a 18, o tratamento da eleição da anemia no pós-operatório é a transfusão de concentrado eritrocitário. Ou, no pós-operatório, o déficit de ferro sem anemia não deve ser tratado. E chegamos às 3 questões que formulamos para o follow-up pós-operatório. O doente estável com anemia controlada à data da alta não precisa de seguimento subsequente. Após a alta do internamento, a avaliação hematológica pós-operatória deve ser conduzida pelo médico de família. No momento da reavaliação pós-operatória, às 30 dias, o cirurgião deve reavaliar hemograma, ferritina e taxa de saturação da transferrina. A priori definimos que o target rate de respostas para a primeira ronda era de 50 e tivemos 70 respostas aos questionários. O consenso foi definido com pelo menos 70% de respostas concordo totalmente ou discordo, portanto, totalmente. E vamos passar para a segunda ronda. O grau de concordância, apesar de tudo elevado, portanto, muitas das vezes superior a, portanto, 80%, e que, por exemplo, nos permitiu concluir que a definição da anemia mais adequada é da Organização Mundial de Saúde. Na prática clínica diária, portanto, o define ferropénia como um valor de ferritina menor que 30 gramas por mililitro, define ferropénia com taxa de saturação de transferrina inferior a 20% e, para a definição da ferropénia, é necessária a utilização do valor de ferritina em conjunto com a taxa de saturação de transferrina. Temos também com uma taxa de portanto, de uma percentagem de 95,7%, que a definição, os diversos enquadramentos clínicos e fisiológicos são fundamentais para a definição de ferropénia. E, por último, é expectável que no pós-operatório os valores da ferritina estejam, portanto, alterados. Passando para o tópico, portanto, PDM, percebemos aqui nesta ronda que obtivemos 2 consensos. E os 2 consensos são deve haver uma consulta de PDM no pré-operatório para todos os doentes candidatos à cirurgia eletiva em que seja previsível a utilização de componentes sanguíneos. E também, no pós-operatório, é igualmente importante corrigir a anemia e o déficit de ferro. Portanto, posteriormente, nas outras áreas assinaladas, portanto, a ver, temos também um grande grau de concordância que vou detalhar um pouco mais, portanto, adiante. No follow-up pós-operatório, não tivemos consensos, tivemos um grau de concordância para 2 perguntas, que mais à frente vou detalhar. No final da segunda ronda, o target rate era de 30 e tivemos 46 respostas aos questionários. A análise das respostas nos 3 tópicos, como eu já há pouco comecei a referir, só foi possível obter consenso no tópico PDM em 2 afirmações, portanto, que já as referi, e estas 2 afirmações, relativamente às 33 perguntas, correspondem a 6%, portanto, das afirmações. O restante, nas restantes 20, tivemos 27 respostas concordantes nos outros 3 tópicos, e agora vou detalhá-los um pouco mais. Relativamente, portanto, ao primeiro tópico, nós tivemos uma concordância positiva, digamos assim, que estão aqui assinaladas, portanto, com estes quadrados.
relativamente à definição da anemia, como já disse, relativamente à ferropénia e o expectável que no pós-operatório os valores da ferritina estejam alterados. Isto é importante porque muitas das vezes no seguimento do pós-operatório estes valores elevam-se e, portanto, têm que ser analisados, portanto, com bastante cuidado. Mas tivemos também uma taxa de concordância, digamos que uma concordância, portanto, pela negativa, ou seja, a definição da anemia é diferente no contexto pós-operatório. Não tem que ser diferente. E é importante que isto seja, que nós tenhamos conseguido chegar a esta conclusão com não consenso, mas com elevado grau de concordância, que, relembro, nós o estabelecemos acima dos 70%. No pós-operatório, um valor de 10 gramas por cilindro de hemoglobina não implica qualquer intervenção. Claro que sim, claro que temos que ver se aprovamos que a definição da anemia Organização Mundial de Saúde, claro que temos que investigar. E a ferritina é um bom marcador de ferropénia no pós-operatório? Não é. Por isso também é importante que isto, de algum modo, portanto, esteja ressalvado. Relativamente ao tópico PDM, para além dos aspectos que há pouco referi, como seja a necessidade, portanto, de uma consulta, portanto, de PDM, refiro com particular cuidado a última questão, a pergunta 14, no pós-operatório, a avaliação por hemograma, ferritina, taxa de saturação de transferina, deve ser realizada em todos os doentes com anemia, pré e ou pós-operatório, antes da alta. Isto são aspectos que, digamos que uma concordância positiva. Relativamente à concordância, mas pelo lado negativo, queria ressalvar que apenas considero que deve haver uma consulta de PDM no pré-operatório quando se antecipam perdas hemáticas intraoperatórias superiores a 500 ml. Não tem que ser assim. E chamo a vossa atenção que, apesar de nós termos formulado perguntas até com algum cariz antagónico, há, no entanto, alguma harmonia e alguma coerência nos resultados a que chegamos. Por exemplo, apenas considero que deve haver uma consulta de PDM no pré-operatório quando se trata de cirurgia major. A habilitação hematológica não pode ser feita pelo médico de família. Pessoalmente, agrada-me bastante que tenhamos todos concordado que não tem que ser assim. Num doente com anemia ou ferropénia documentado na véspera de uma cirurgia, não se justifica o tratamento no período pré-operatório. Não é verdade. E ainda bem que há um grau de concordância, portanto, pela negativa, que chega quase aos 93%, mas digamos que o somatório do discórdia, portanto, totalmente. Ou, por exemplo, no pós-operatório, o déficit de ferro sem anemia não deve ser tratado. Claro que deve ser tratado e claro que deve ser, portanto, investigado. Relativamente ao último tópico, o follow-up pós-operatório, obtivemos, portanto, a seguinte concordância pela positiva. No momento da reavaliação pós-operatória aos 30 dias, o cirurgião deve reavaliar hemograma, ferritina e taxa de saturação de transferina e, portanto, pela negativa, o doente estável com anemia controlada à data de alta não precisa de seguimento, portanto, subsequente. E assim, podemos discutir destas conclusões que, ainda que só 2 das 33 afirmações tenha havido consenso, é de realçar, portanto, uma grande concordância em 27% destas afirmações, que na realidade correspondem a 82%. E estes resultados foram provenientes de perspectivas clínicas completamente diferentes e, por isso mesmo, orientam para o desenvolvimento e implementação de orientações do PDM nos hospitais portugueses. Realçam também a relevância consensual do estabelecimento de um plano individualizado de cuidados no contexto de PDM como um standard of care. A existência de uma consulta de PDM para todos os doentes candidatos a cirurgia eletiva nas quais é expectável a necessidade de suporte transfusional é consensual. Apontam também para a importância da correção da anemia e deficiência de ferro após a cirurgia. A ferritina não é um bom indicador para a deficiência de ferro após cirurgia e a reavaliação analítica do doente, hemograma, ferritina e saturação de transferina no 30º dia após cirurgia é, portanto, desejável. E com estes dados organizamos, portanto, um artigo que submetemos a uma revista científica e que aguardamos, portanto, o respectivo parecer. Terceiro pilar.
há dois aspectos que são absolutamente fundamentais. Monitorização permanente da hemorragia e não omitir ou negligenciar a anemia pós-operatória. O terceiro pilar não se reduz à pergunta transfundir ou não transfundir. Mas isto pós-operatório, e o que é que se passa com o doente e o que é que se passa com a sociedade? Portanto, em termos, já referi há pouco deste documento de consenso que apresenta, portanto, um algoritmo que, no fundo, nos remete para o diagnóstico e para a monitorização do déficit de ferro, que, como podem ver, déficit de ferro é abordável e tratável, independentemente de estarmos perante um doente médico ou cirúrgico. E há um outro aspecto que eu também gostava de referir, é que o BDM, curiosamente, na sua vertente de estratégias para minimizar a utilização de transfusões, tem uma particular acuidade nos tempos que estamos a viver, nos tempos, portanto, de pandemia. E é curioso que há, digamos que, uma postura de um call to action de diferentes, portanto, sociedades, que era a SABM, inclusivamente o próprio up-to-date, no mesmo artigo, no mesmo capítulo que inicialmente referi, aponta também para a necessidade de identificar e tratar a anemia sempre que for possível tratá-la, e isto dentro da ótica de garantir que haverá estoques de componentes sanguíneos disponíveis quando não existe qualquer outra alternativa. E dentro desta ótica há várias, digamos que há várias mensagens que acabam por se entroncarem todas no mesmo ponto. 5 questões que médicos e doentes devem saber, como seja, na cirurgia eletiva, a indispensabilidade da correção da anemia, a realização de exames laboratoriais só quando é absolutamente indispensável. E porquê? Porque nós sabemos que existe uma anemia, portanto, iatrogénica, muitas das vezes fruto de exames supérfluos. A importância de transfundir, portanto, adequadamente o plasma, de evitar transfusões quando podemos utilizar os antifibrinolíticos, evitar a transfusão fora das situações, portanto, de emergências, quando outras alternativas sejam possíveis, e depois de obtermos o consentimento informado, portanto, dos doentes. Esta informação do centro, mais virada para o doente, mas sempre dentro da mesma tónica, e esta última informação do ADD, onde aponta para a indispensabilidade de, por um lado, ganharmos dadores para continuarem a dar sangue, mas também a utilização escrupulosa dos nossos componentes sanguíneos. E, posto isto, como veem, temos um grande desafio à nossa frente, execuível, por um lado, e útil. E eu acho que temos que aproveitar este momento, e queria agradecer a vossa atenção e estou disponível para as perguntas que entenderem fazer. Muito obrigada.